Hoje nós estamos com uma pessoa muito querida. Ela que é mulher, esposa, mãe, empresária, diretora. O pai dela é uma pessoa muito querida para mim. A mãe dela, inclusive, é parente minha, um pouquinho distante. Carla Luquiú, Carvalho Luquiú. Seja bem-vinda. Que alegria, Carlinha, estar com você aqui. Obrigada. Fala para quem está nos ouvindo aqui, quem é Carla? Oi, povo, prazer. Gente, para quem não me conhece, eu sou Carla para uns, Carlinha para outros, Carlitia, todos os apelidos do mundo aí. Mas eu sou, do ponto de vista profissional, eu sou multitarefas, mas eu sou publicitária de coração e de formação. Vivo todos os meus dias a minha profissão na área de comunicação e marketing e também estou, diretora aí há 4 anos à frente de uma faculdade aqui em Serra Talhada, que é a Uninasal. Isso. Carla, muito bom. Que currículo, hein, gente? Que currículo. E voltou você falar que você também é professora. Isso. Não é agora, não está tendo tempo de dar aula, mas é professora. Isso. E, gente, das boas, viu? Vocês vão ver que eu falo muito, então é muito característico de professor, de sala de aula. Eu adoro sala de aula. Porque, e eu também. Ensinar também é uma forma de aprender. Demais, é a melhor forma. É a melhor forma. Né? Então, todos os dias, quando a gente ensina, desde que seja um filho, seja numa empresa, ou seja na sala de aula, a gente está revisando tudo aquilo que a gente aprendeu e até melhorando, sim. Cada vez mais. Carlinha, como tu chegou no marketing? Eu imagino, assim, tu adolescente, porque o pai dela, médico, a mãe médica, o irmão médico, meio mundo de tio médico. Por que tu foi assim pro marketing? Foi uma revolução na tua casa, não? Foi, com certeza. Conta aí pra gente, eu imagino como deve ter sido isso. Com certeza, inclusive quando eu decidi fazer publicidade, meu pai fez, o que é isso? Porque, vê só, menina de interior, Interior, na minha época, os cursos, assim, que se destacavam era medicina, engenharia já, mas nem tinha aquele boom, mas já eram cursos reconhecidos e direito, advogados, isso. Essa área, assim. Mas comunicação não se falava. Não. Inclusive, era até prostituído, As pessoas, qualquer pessoa fazia comunicação de forma muito amadora, E na minha infância, isso. Só que, Guerra, eu sempre achei que eu ia ser atriz. Olha aí, peraí, gente. A atriz, essa é nova. Por que, Carla? Inclusive, o meu esposo faz. Tu tá sendo atriz nesse momento ou você tá sendo você? Essa é boa. Porque você tem alguns papéis que você atua. Eu brincava em casa, na piscina com meu irmão. E era sempre brincadeira de teatro, de atriz. Eu era Ariel, da Pequena Sereia. Eu era a Cinderela, eu adorava Disney. Então, eu imitava tudo. E eu não tinha vergonha. Palco era comigo mesmo. Se me botar no palco, eu tava lá na frente. Então, eu sempre fui líder de tudo, sempre liderava os grupinhos da escola. Então, se fosse o grupo de futebol, porque eu joguei futebol. Jogar futebol? Peraí. Doutor perna. Júlio César. O que é que eu fiz com essa menina? Jogava futebol. E era das boas ou não? Eu era zagueira, não passava uma bola, meu amigo. Era igual. Certo, eu jogava futebol, mas assim, jogava com os amigos gostavam de jogar futebol. Eu ia, mas eu sempre ficava ou no gol ou na zaga, porque os ruins era o goleiro, E uma curiosidade, assim, na perna, eu chuto, e até hoje eu sou canhota na perna, mas eu sou destra na mão. Sério? E aí eu sou bidestra, porque eu também consigo escrever um pouco com a esquerda, eu só não evoluí. E meu pai vivia dizendo, essa menina daria um excelente cirurgião. As duas mãos. Com as duas mãos. Eita, rapaz, Só que, eu ia pro pronto-socorro que meu avô tinha aqui na cidade, eu assistia partos que minha mãe fazia, eu ia pra recepção do pronto-socorro, eu gostava de ver o acidentado, o cara que chegava com um tiro, o que fosse. E eu ainda achei que fosse ir pra área de saúde, assim, sabe? Só que aí eu percebia que eu gostava mais da gestão hospitalar, da gestão da recepção, da ficha do paciente, da organização do que da cirurgia e da técnica em si dentro de um hospital. Então, mas isso é importante. Eu gostava mais dessa parte, E estudante, quando a gente começa a estudar química e física, aí você faz assim, ou você ama ou você odeia. Eu odiava. Eu odiava. Eu também.
Odiava. E tinha um negócio de química inorgânica, Ixi. fisicoquímica, meu Não, Deus! pelo amor de Deus, do até céu. hoje eu não sei. Eu nunca consegui aprender aquilo, fisicoquímica. Que meus filhos não escutem, mas nunca É. entrou na minha cabeça. Na minha também não. Sabe? Eu tive dificuldade de estudar isso, tive que fazer reforço para passar Sim. nessas disciplinas. E como é que passa em medicina, que não tinha essas faculdades particulares? Não, era só federal. Era só federal e o PE. PE. Como é que passava? Sem Passava, saber Passava, essas não. disciplinas? Passava, Física, não. química e biologia, Biologia eu ainda gostava. né? A- A parte natural. Era essa massa, era massa. gostosinho, era. Era. Pronto, mas minha área sempre foi inglês, adorava inglês, geografia, história, português, entendeu? Sempre humanas, Aham. né? E aí, quando eu fui morar em Recife, fui muito jovem, eu fiz 7ª série do ensino Eu lá. fiz 7ª série lá. Eu fiz lá, né? Geralmente aqui a gente só ia no ensino médio. no ensino médio. Não, eu já fui mais cedo. Estudou no Damas? Que damas? Eu fui num colégio especial, menina. Foi mesmo, especial. Eu brinco que minha mãe, eu digo até hoje, ela, Carla, pare com isso. Mas era um colégio que à tarde tinha turmas já especiais, com a síndrome de Down e Bom. adolescentes, mas que era conhecido como um colégio adaptado já. Ótimo. Só que era turmas normais, tinha tudo normal. O nome do colégio era Escola Recanto, Eu já ouvi falar. certo? Eu estudei no atual. Pronto. E aí eu Eu fui era no dos Recanto. Entrei maloqueiros na do atual. sétima e fui até o 3º ano no Recanto. E lá no Recanto, eu conheci outras culturas. Recife é outro mundo, É outro mundo. né? Outra realidade. Chegou uma matuta chamando Oxe e Arrapeste, né? Puxando. E... Preconceito, eu nunca permiti. Também braba Nunca do jeito permiti. que tu é. Os meus amigos falavam comigo quando eu respondia, eles faziam, Arrapeste, puxa a peixeira, Carla. É, exatamente. Porque eu não permitia Claro. ser humilhada ou desrespeitada. Isso eu Uhum. sempre consegui Manteve me isso. posicionar, Ótimo. né? Mas aí eu conheci outras culturas, outros mundos, viajei, fiz excursão, Recife é outra realidade. Eu digo que o sair do interior para a capital é pra gente aprender isso também. Se virar. É olhar fora da caixa. Andar de busão, Isso. né? Se virar com o CDU, dinheirinho da Caxangá. mesada para comer, estudar, para tudo. É importante. Então lá eu conheci outras culturas e fiz testes vocacionais, porque ensino médio a escola começa a desenvolver e você tinha que escolher a área que você ia no 3º ano. Pra já ir pra uma pra sala ir- específica. Isso, para uma sala Era. específica. Era humanas ou exatas ou saúde. Era. Exato. Aí eu vou para qual? Exatas, Deus me livre, viu, gente, até hoje. Também. Não gosto de cálculo. Também não dá pra mim. Fiquei entre humanas e saúde. Ainda pensei em ir para a área de odonto, outras áreas que não fosse a medicina mesmo. Acho que até hoje eu faria Odonto. odonto, ou medicina veterinária, que eu sou louca por animal. É. Mas aí não fui, fiz uns testes vocacionais, dava artes cênicas, dava para ser atriz. Atriz. Olha aí, de criança, já projetou. Agora, é porque pena que a atividade do ator, da atriz, na nossa região é Não muito era. desprestigiada. E só tinha né? artes cênicas na Federal também, em Recife. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, é muito valorizado. Eu essa tenho uma área. amiga minha, Cacau, que é de Recife, estudou comigo no Recanto e se formou na Federal em Artes Cênicas. E aí? ela trabalha com isso até hoje, Que massa. né? Então, assim, mas fica ali em Recife, fica naquela Naquele região, mundinho. naquele mundo, né? Eu não, se eu fosse, eu ia me embora. A Globo tá me perdendo até hoje, olha. Tá mesmo, viu? Olha os Não, não créditos vá pra não, Globo, não vá pro não, que SBT Carla também. tem que ficar aqui. Mas foi isso. Então, eu fiz teste vocacional e Aham. vi que era pra essa área. Só que aí, no teste, apareceu também jornalismo e publicidade. Aí tu, opa! Aí eu disse, o que é publicidade também, né? Você Sério? Não conhecia o mundo da publicidade. A gente via propaganda em rádio, pequenininha eu já fazia, eu fiz muita propaganda política com meu avô aqui nas campanhas políticas, Teu com minha tio família, também? com meu tio, mas eu não associava que aquilo era publicidade e propaganda, que Uhum. existia uma graduação para Sim. aquilo. Então foi em Recife que eu descobri tudo e resolvi fazer. E aí fiz graduação em publicidade e em propaganda. Também tinha passado em administração e não fiz ADM. E fiz publicidade, né? E logo quando eu terminei a faculdade de publicidade, eu já emendei numa pós-graduação em marketing na Universidade de Pernambuco, né? Na UPE. Então, assim, foi a vida que foi me mostrando, né? Todo esse caminho da comunicação. Não tinha pra onde, né? Eu Não, acho tinha que eu não, sou... tinha não. Eu acho que não daria certo tu como Eu acho médica. que eu sou a pessoa mais realizada na área, Eu assim, que acho. mais se identifica, Eu que acho, mais eu acho. gosta, que... Eu vivo isso Imagina há deixar mais de 15 anos. tu presa dentro de uma sala, feito teu pai. Não.
tu ia ficar louca. Não dá. E ele já não consegue muito também, painho, né? Eu tenho um pouquinho dele que ele é bem furustreco, como a gente chama, bem, né? É futuqué. Futuqué. É dos carvalhos. Os carvalhos é futuqué. Mas ele tem a área dele de oftalmologia, uma concentração. Às vezes eu pergunto, pai, como é que uma mão desse tamanho, um homem desse tamanho consegue fazer belíssimas cirurgias num olho que é tão delicado? Né? Mas ele consegue isso. Sim. Talvez eu não consiga. Eu ganhei um presente uma vez na minha agência dos meus colaboradores, que era um quebra-cabeça com mais de 3.000 peças. 3.000 peças. Pergunte a você. Grande. Me pergunte se eu montei. Não tem paciência, não. Eu também não tenho, não. Eu fico 5 minutos montando um quebra-cabeça, eu não fico. Eu também não fico, não. Até hoje tá na caixinha. Eu agradeci. Está lá na agência, viu, povo? Mas ele disse que tinha uma surpresa, que se eu montasse, era uma surpresa. Aí até hoje eu não sei qual a surpresa, porque eu nunca tive paciência de montar. Eu também não tenho. Não tenho. Eu também não tenho. Não dá. Bia, a gente comprou um quebra-cabeça pra ela, acho que foi de 1.000. Ela montou com a babá. Mas eu não tenho paciência de ficar aí sentado e não dá. Eu tenho um tique nervoso, aí me dá logo uma agonia. Eu também. E eu gosto de estar me mexendo, falando. Oi, meu amor. Quebra-cabeça de 1.000 e de 500. Ah, entendi. Ó, ele veio dizer que o quebra-cabeça de Bia, a irmã dele, é um de 500 e uma de 1.000. Ai, E eles montaram, não foi, Lulu? Você também. Pois é. Carla, e vê só, e aí tu se formou, fez a pós, tu já começou a trabalhar lá, tu já começou... Quando foi que veio a Carla empreendedora? Veio. E assim, você mudou um paradigma da nossa região, né? Deixa eu te dizer. É curioso, porque se você for olhar a Carla na infância e adolescente, eu sempre gostei disso. De administrar negócios, nas brincadeiras eu era sempre a liderança que líder. organizava. Tem uma mãe, que é até parente minha, tia Vilani, Tia Vilani, da sei quem é. farmácia, que é mãe de Larissa, de Desson, sabe, pessoas que muito próximas minhas. Eu estudei com Larissa é médica, inclusive, que ela dizia, Carlinha, eu tô esperando o dia para sentar na primeira cadeira do espetáculo que você vai montar. E, porque eu sempre fui disso. Sim. Só que eu sempre gostei do back, de organizar. Sim. Não é só aparecer Claro. no espetáculo, estar à frente de um palco. É a organização disso. Que é a vida, né? Que é a parte de baixo do iceberg. O planejar tudo. Né? Então, já tinha esse perfil. Quando eu entrei na faculdade, eu passei logo na seleção da empresa escola. Certo. Logo no primeiro período. Então, eu já iniciei estagiando na empresa escola. Que massa. E já era agência. Era uma agência, empresa escola. Então, nunca mais parei. E minha experiência inteira só foi em agência. Em agência. Que legal. Então, eu passei... eu me formei em publicidade em uma faculdade particular. E aí, a minha bolsa da empresa escola da seleção pagava minha mensalidade. Olha aí. Então, a empreendedora já começou daí, olha. E foi um alívio não para mim, mas pro bolso dos meus pais. Claro. Porque eu repassava para minha mãe. Minha mãe não precisava pagar a minha faculdade. Claro. Foi uma compensação, inclusive. Eu me esforcei para passar nessa seleção, porque me pesava a consciência de dar essa despesa à minha mãe. Sem certo? contar casa, comida, roupa lavada. E aí eu estagiei nessa agência. Lá nessa agência a gente só trabalhava com contas, com ONGs, com associações. Excelente. Então eram contas sociais. Bom. Entendeu? Então a gente trabalhou com muitas associações e ONGs em Recife. Eu conheci realidades que eu nunca tinha visto, nunca tinha passado. Que é o que a maioria das pessoas vivem, né? Isso. E foi uma vivência incrível. E logo dali eu já fui para outras seleções, outros empregos, sempre em agências. Que legal. Né? E aí quando eu estava me formando, meu TCC foi uma análise do potencial publicitário no interior de Pernambuco. Já tava pensando. Analisei o nosso sertão, então eu vim aqui nas férias, me reunia com o Sebrae, com o CDL, entrevistava empresários e fiz meu TCC baseado nessa análise. Que massa. E a conclusão do meu TCC foi um plano de negócio para a abertura de uma agência de publicidade. Olha, gente, que cabeça dessa mulher. Foi. De já fazer tudo arquitetado. Isso. E já ter ido assim, não é no achismo não, né? Você vê, já foi no Sebrae, CDL, já fez uma pesquisa de mercado, já identificou a carência, a necessidade de uma empresa, e aí aqui. E a vida inteira eu só trabalhei em agência, né? Meus 5 anos, foram 5 anos de faculdade, em publicidade. E
Não, foram 4. Acho que foram 4. 4 anos de faculdade e foram todos estagiando desde o primeiro período, trabalhando. Que legal. E o último já foi emprego. Eu fui efetivada na última agência. Sei. Então, me formei já efetivada Já no empregada mercado, já. empregada. E eu sempre fui do setor de ou atendimento, que é o atendimento publicitário, Aham. que lida com empresas, os empresários, ou era do planejamento, que é a área que eu sempre gostei. De Planejamento estratégico. planejar, exatamente. Sempre fui nessa área de agência. Ah, Carla, tu não escreve texto, não faz arte? Olha, eu tenho um curso avançado de Photoshop, etc. Mas não Fácil. é a área da publicidade que eu boto a mão na massa. Sim. Eu sou da estratégia, do planejamento. Carla, a estratégia é o coração de um empresário. Sim, não tenho dúvida. Às vezes o empresário começa a jogar um... Estamos avançando, tá, gente, aqui no bloco. Às vezes o empresário começa a fazer uma artezinha com um profissional, aí começa a ver lá no Instagram o botão turbinar. Uhum. O que é que acontece quando o empresário faz tudo isso sem uma estratégia? Primeira coisa que a gente precisa entender é que até a artezinha, a postagenzinha, o post, o card, como queiram chamar nas redes sociais, que tem diversos rapidinho, nomes eu para... tô falando artezinha sem prejudicar, sem por diminuir, favor, né? claro, Os artistas. Claro, por favor, tá, gente? Mas até essa artezinha que a gente brinca, o sobrinho faz, Isso. ela precisa ter estratégia. Tá, claro. A estratégia, ela tá na cor, no texto, no que você quer entregar Exato. com aquilo ali. Um card até de uma data comemorativa, você tem que pensar, vem cá, eu vou publicar só parabéns, dia do médico, é só isso? Ou qual é o conceito do dia do médico? O que é que você quer por trás daquela homenagem? Então, tudo tem estratégia. A gente precisa ter um pensamento, né, voltado para sempre objetivos. O que é que eu quero a curto, a médio e a longo prazo? A curto prazo, essa arte, esse post vai resolver que dor, que problema da comunicação? O que é que eu quero com isso? Não, é só para ter mais um card, encher minha rede social. Tu perdeu tempo, tu perdeu dinheiro, tu perdeu tudo. Expectativa. E você não teve resultado. É. Porque para se ter resultado, tem que se ter estratégia, e isso é fato, né? Mas assim, qualquer pessoa pode fazer uma estratégia, pode pensar, se você conhecer do seu negócio. Sim. Se conhecer do negócio que você está ali trabalhando. Você falou de algo importante, que é a dor. E às vezes as pessoas não entendem, né? A nossa proposta, por exemplo, aqui do podcast, é focar numa dor. Qual é a dor que nós queremos focar? Conhecimento. A pessoa que quer um conhecimento de qualidade, numa linguagem simples, numa linguagem acessível, que você sinta-se em casa, sem muito glamour, sem frescura, sem firula. Esse é o nosso objetivo, não é? E explica mais para quem está nos entendendo, porque às vezes quem não é da área não entende. Como assim? Eu sou empresário, preciso identificar a dor. Que tipo de dor? O que é isso? A gente costuma dizer, no dia a dia da gente, de marketing e comunicação, que a comunicação ela resolve problemas. Isso. E nem sempre problemas são coisas ruins. Problema na comunicação é algo a se resolver. Eu adoro resolver os problemas dos meus clientes. E outra, a gente só vive se tiver problema. Exato. Se não tiver problema, a gente não vive. Exato. Tá certo? Em tudo é problema. Sim. Tudo a gente precisa resolver problema. Sim. Então a sua dor é o seu problema. Sim. Ou não, tá? Vai ter situações que o problema não é dor, é solução, é coisa boa, certo? Mas, geralmente, a gente pensa sempre numa dor. Porque a gente só procura ajuda, a gente só procura a comunicação, a gente só procura o marketing para resolver uma dor, Exato. para resolver um problema. Isso. Então, esse problema ele precisa estar muito claro na cabeça. Primeiro, do empresário, do que ele quer resolver, e segundo, de quem vai executar, de quem vai fazer a resolução do problema, Isso. né? Mas a dor, ela tem que estar ali muito bem determinada, e pode ter várias dores. Exato. E estratégias diferentes para resolver cada dor. Isso. E isso é uma coisa também que tem que se pensar. A gente falando dos pilares rapidinho de uma empresa, essencial hoje. Eu já ia perguntar que como a gente construir uma marca forte. Vai lá. os pilares assim de uma empresa básico, né? Primeiro, empresa nenhuma vive sem operação, né? Sem Sério, verdade. o dia a dia, a operação está muito bem organizada, porque com a operação eu consigo fazer todos os outros pilares. Tem um pilar que é o pilar da prospecção, Isso. da venda. E geralmente esse pilar aqui é o que mais dói. É a dor, maioria das pessoas. Do empreendedor.
eu tô com estoque parado, eu tô sem vender, né? Meu faturamento caiu, a comunicação precisa resolver isso. Então, a gente precisa entender o negócio do cliente, entender em que mercado ele está, Isso. certo? Inserido, né? Como ele se inseriu, entender todas essas dores ali dos pilares da empresa dele, do negócio dele, para a gente conseguir mapear tudo isso, determinar metas e objetivos ali para que a comunicação busque as melhores estratégias para resolver essas dores. Então, é isso, é diário, isso é o que a gente faz todo dia, é desafios. Dentro da agência, a gente não tem rotina, porque a gente tá todo dia quebrando Cabeça. para resolver algum problema, algum desafio, alguma dor de alguma empresa. Na tua agência, acho que é uma pergunta que todo mundo faz. Tem aquele freezer de cerveja, tem uma mesa de sinuca, tem videogame. Porque, assim, em algumas agências tem isso, né? Para o pessoal do criativo ter a mente mais aberta e tal. Tem. Inclusive, eu já fui, não sei se todo mundo conhece, né? Que os anúncios dessa agência aparecem pro Brasil inteiro, a V4 Company, né? A V4 de tráfego pago, é uma agência bem grande de tráfego, vive aparecendo anúncio no Brasil todo, né? E eu já estive na sede da V4 São Paulo, estive lá 3 dias de imersão, conhecendo a estrutura da agência, o processo, como eles trabalham. E lá eles têm uma copa que tem chopeira, pô. Caramba, né? Que tem olha chopeira. aí, pra quem gosta. Né? E ali eles têm, mas também em São Paulo a galera trabalha até 10, 11 da noite, faz um rap dentro da agência. O pessoal que tá ali é hardcore mesmo, eles vestem a camisa do negócio. E a maioria, aí a gente vem pra outro patamar, não são CLT, são MEIs. Isso. As contratações são PJs, eles são sócios. Os colaboradores nem são chamados de colaboradores, são chamados de sócios. Eles recebem percentual por operação, Isso, por faturamento. operação. Então, assim, é outra operação de agência. E eles são nichados, eles só têm um nicho, eles só focam em tráfego pago. Entendi. Né? Nessa menina não, uma agência já com 15 anos de mercado, que nasceu no interior, eu tive que respeitar o perfil do empresário local. Imagina a sua dificuldade, hein? Que existe ainda muito preconceito. Tá? Sim, Nós estamos imagino. numa região preconceituosa, sim. Eu sofri com preconceito porque era mulher, jovem, uma menina, filha de médico, de Julinho. Então, eu passei por tantas coisas e situações de... Ah, não, filhinha de papai. O pai abriu uma agência pra ela, pra dar trabalho pra ela, pra ocupar a menina. E não foi isso. É foda, né, escutar isso. É foda. De verdade, desculpa a palavrão. Desculpa a palavra, gente. Então, assim... E não precisa cortar não, produção. É porque é o que a gente mais escuta aqui. Parou? Não é? Não. É o que a gente mais escuta quando a gente vem com mulher. É o preconceito, é o machismo, é a palavrinha, a brincadeirinha de não levar a sério. Isso. E eu era muito jovem, eu tinha 21 anos, né, quando eu abri essa menina. E aí eu sofri. E a gente tinha a galera de criação, tatuada, com piercing, que usava bermuda, usava chinelo. E eu precisei entrar numa rotina mais séria e empresarial, determinar fardamento, uso de crachá, algumas coisas, pelo preconceito local. Dos outros. Dos outros, e não meu. Claro, eu sei. Por mim, a galera ia de chinelo. Você viveu isso, né? Em Recife. Então, sala de reunião, a gente deixa a galera no intervalo, liga o ar, se deita lá e tal. Só que aí, eu vivenciei isso em grandes agências. Vivenciei, né? Isso em grandes agências. Mas... a gente não conseguiu implementar isso ativamente. Mas a gente faz nossos raps, a gente sai para tomar uma cerveja, o time e tal, só não faz dentro da empresa. Porque hoje com rede social se posta tudo. E aí começa, olha, Carlinha tá brincando de empresa, olha, os funcionários dela trabalham tomando cerveja. E eu escuto mesmo isso, meu amigo. Imagina. Se eu tivesse em São Paulo, eu não escutaria. Se minha agência saísse de Serra e a sede fosse lá, eu não escutaria isso. Não, ia ser o orgulho. Olha, eu estudei com ela. Isso. Olha, eu estudei com ela. Conte, meu. Então, assim, a gente sofreu isso. Então, não tem na agência o freezer com a cerveja. Tem o café. Café não falta. Não falta, né? Eu cheguei aqui e pedi logo, tomei logo um Claro, café. e já tá aqui mais. Que publicitário toma café o dia todo. Sempre. Então, todas as salas da agência tem uma cafeteira e tem café à disposição para eles, para ajudar na criatividade, né? E a gente tenta deixar um clima organizacional, um clima ali bem gostoso de família, de tudo. Mas aqui em Serra a gente ainda tem uma estrutura mais engessada de agência do que a dessa galera aí que tem a cervejinha. Mas a gente toma a cervejinha no rap, no rap. Olha aí. Ô, Carlinha, e como é que tá sendo essa tua vivência de
Nesse momento, né, de romper com esse marketing tradicional, com essa publicidade tradicional para hoje, eu li um livro muito massa que fala do processo de evolução da Apple, por exemplo, e como ela rompeu as barreiras, sobretudo na questão da publicidade. Né? É um livro, acho que eu já falei até aqui, começa pelo porquê. Porque geralmente as pessoas vendem o que faz, mas não falam o porquê faz aquilo. Né? E quando você fala por que você faz isso, vende mais, engaja mais, tem mais emoção. Como é que foi esse momento assim de romper? Na realidade, a agência tem que acompanhar as mudanças do mundo. É global isso. Total. Né? Então, a pandemia acelerou algumas coisas, né? E o marketing que eu estudei lá atrás, há 15 anos atrás, era o marketing 2.0, que Philip Kotler ensinou, que a gente estudou aquele livro, a Bíblia do Marketing desse tamanho. Hoje a gente fala de um marketing 5.0 já, não é nem mais o 4.0. Né? E que a gente fez justamente a mudança do outbound marketing, aí lá vou eu falar a palavra Fala chique, minha português gente, para o povo entender. que era aquele marketing que a gente empurrava produto em preço, goela abaixo para as pessoas comprarem, compre batom, Eita, eu lembro. entendeu? O preço é esse, assim, assado, tá? Era o marketing que a gente fazia. Para o marketing de hoje ser altamente conceitual e estar agregado a valores, primeiro, o que eu preciso entregar com aquele meu produto ou serviço? Valor, essência, cultura. Eu preciso entender o microgrupo que compra o meu produto. Por que eu estou dizendo microgrupo? Porque a gente vive em bolhas. Sim, total. Em bolhas. A minha bolha não é a sua, não é a de fulano, não é a de cicrano. E essas bolhas compram determinados produtos e eu preciso entender cada bolha, o que eles gostam, o que eles comem, onde eles andam. E aí vem conceitos, direitos. Então, hoje as pessoas estão preocupadas em comprar marcas que se preocupam com o meio ambiente, que estão ali fazendo uma ação social. Que não tenha teste em animais para maquiagem. Que não tenha teste em animais, maquiagem que não testa mais ali no ratinho, no bichinho. Então, o que mudou hoje é que a gente deixou de só empurrar o produto e o serviço e preço para as pessoas comprarem e passamos primeiro a entender o humano. É aqueles P's do marketing que chama produto, preço, prazo, promoção, o P de pessoas. Entender pessoas, gostos. E aí poxa, vamos lá. E eu posso ter várias pessoas. E eu tenho que entender cada uma. E elas estão em lugares diferentes ao mesmo tempo. Sim. Eu tô no LinkedIn, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, eu tô no WhatsApp. TikTok. Eu tô ao mesmo tempo nessas redes conectadas, mas eu tô num barzinho sentada. Então, eu preciso entender tudo isso. Então, hoje, antes de entregar e de posicionar o iPhone como o celular da classe A, de alto padrão e somente ricos que compravam, hoje a gente posiciona o quê? A gente posiciona mobilidade. Sim. A gente posiciona as entregas, o iCloud que ele fornece, sim, o espaço, o tipo de câmera, o fato de não dar vírus, não precisar baixar um antivírus num celular. Não perde a agenda toda vez que você vai trocar de celular. Você muda de celular e mantém tudo lá. Conectividade com outros aplicativos e programas e computadores. Então, por exemplo, eu uso o iPhone porque pra mim é uma ferramenta de trabalho. Isso, pra mim também. E confesso a tu que eu fui resistente. Eu lembro que quando eu comprei meu primeiro iPad, eu depois vendi porque eu não consegui me adaptar ao iOS. Eu também já fiz. Já hoje eu tenho tudo na mão no meu celular, tudo no iPad, tudo no meu iMac na agência e tudo no meu MacBook, porque tudo está interligado. Sim. Então, se eu quiser acessar meu computador, eu acesso aqui para o meu celular. É impressionante. Inclusive, o que eu acabei de deixar lá escrito antes de vir para cá. Tá aqui já. Tá lá na tela principal. É isso que a gente vende. Usabilidade, sim, tudo isso. Então, antes a publicidade jogava só preço, produtos, pensava na embalagem, onde botar. A gente pensava em o P de praça, né? Que é onde eu vou distribuir, revender. Hoje não. Hoje está online. Tá no Brasil inteiro. Tá no Brasil inteiro. Todo mundo, né? Então, a mudança é essa. A gente precisou se adaptar. E essa adaptação dentro da agência também se dá ao time. Sim. Times que estavam ultrapassados, que não acompanharam essa mudança, precisam mudar.
Hoje eu tenho uma galera super jovem na agência, que tem defeitos e qualidades, mas muito mais qualidade, no sentido de que estão antenados com todo esse momento. É com essa geração que eu preciso conversar. E como é que tu tá conseguindo lidar com essa geração? Aí é outro problema. Você chegou no calo. Por que eu digo isso? Vamos lá. A nossa geração... Tem conta pra pagar. A nossa geração, quando só trocava de celular quando quebrava. E quando a gente ia trocar de celular, a gente perdia a agenda toda. Ia ter que botar uma a uma. As mensagens eram mensagens simples, não tinha todo esse universo tecnológico que tem hoje. Não é? E a geração de hoje é totalmente diferente. E você vender para esse público mais jovem é muito mais complicado. Por quê? Eles estão preocupados com qualidade de vida, eles não querem trabalhar até morrer, feito a gente tem essa perspectiva. São contratados para fazer aquilo, só faz aquilo e não entrega mais. Meu papel é esse, meu trabalho é esse. A geração é assim hoje. É a geração Z, né? A geração Z é... E vou lhe dizer, não é fácil. Agora, Imagina. Falando não como publicitária, produção olhando aqui, ó. mas como líder. Você não é da geração Z, não, produção. Você é exceção. Eu estou falando como líder agora. É uma geração que assim, é difícil, comparado com a minha. Sim. Né? No sentido de disponibilidade, de compromisso, de milindres. Infelizmente, também uma geração que está mais doente psicologicamente. Sim. A gente se depara... Não é à toa que acabou de ter uma atualização que a gente, como empresa, tem que cumprir com aí alguns cuidados psicossociais dentro das empresas, a NR101, né? Isso. Justamente porque o boom de ansiedade, de crise. Então, já tive colaborador na agência que desmaiou aqui. Caiu. Eu disse, meu Deus, o que foi isso? É uma crise de ansiedade. Eu acho que eu nunca desmaiei na minha vida. Eu também nunca desmaiei. Não sei nem o que é isso. Eu também não. Sabe? Aí quando eu brinco que eu tenho conta pra pagar, porque realmente eu tenho, é isso que me motiva todos os dias. São tantos débitos, né? boletos. E é isso que me faz trabalhar até meia-noite, 1h e etc. Mas claro. Essa galera não, ela faz aquilo que foi contratada. Quando você pede um pouco a mais, aí já é burnout, já é outra coisa, né? E isso é bem difícil. A gente tem que saber conduzir como empresário, ter cuidado. Tá atualizado nas leis, que assim, você é da área, amigo, mas eu não sou. Então, pra mim, é muito mais sacal. Sim. Entender uma lei, estudar, implementar na minha empresa. A gente precisa ter apoio de outras empresas. Sim. Então, consultoria jurídica, contábil e agora de segurança do trabalho, entre outras coisas. Né? Não é fácil. Não é fácil. Então, é o que eu disse, tem vantagens e desvantagens, mas isso tem todas as gerações também. A geração mais antiga já não tem o ritmo dessa geração acelerada. Não. Então, para escrever um texto, uma coisa demora horas, enquanto o jovenzinho escreve, vai no chat GTP, revisa e conclui a demanda. Exatamente. E às vezes a gente precisa desse ritmo acelerado. Desse negócio acelerado. Então tem os prós e os contras e a gente precisa equilibrar. Lá na agência eu tenho todos os perfis. Eu tenho todas... Tu faz a análise dos perfis naquele método DISC, SWOT, e tu identifica eles, por exemplo, olha, para esse tipo de função eu preciso de um funcionário. Como é? Conta aí pra... A gente busca consultoria de RH, né? Empresas que fazem seleção, buscam esses perfis pra gente, fazem a pré-seleção e no final vem para mim, para os meus heads, entrevistar e selecionar. Te confesso que eu dou a palavra final. Tu vai pelo feeling? Aí é meu feeling, porque eu vejo se tem sintonia em trabalhar comigo, com o meu jeito. Claro. E é cultura organizacional. O meu time tem que ter um pouquinho de mim. Sim. Se não tiver um pouquinho de mim, a gente vai estar ali sempre então tu é centralizadora? Hoje eu delego mais. Eu já fui mais e ainda tenho. Então, assim... Eu pego muita galera verde, que não teve experiência, a primeira experiência nessa menina. Então, eu tô moldando ela pra ficar com a característica que eu quero. Claro. Eu tô instruindo. Claro. E muitas vezes eu entrego pronto pro mercado, como foi. Hoje eu tenho muitos ex-colaboradores, amigos e colegas que estão aí se destacando no mercado e que entraram estagiários nessa menina. Olha aí, gente, essa menina é uma escola de marketing. Já pensou em criar um curso? Há quem diga que isso é bom e há quem diga que é ruim. Eu acho bom. Mas é uma escola. Já pensou em montar um curso, não? Várias vezes.
Inclusive, nas universidades aqui, o meu sonho era que tivesse publicidade, não tem, né? Aí a gente encontra EAD, alguns cursos, né? Marketing também, só EAD, você não tem presencial, e você vê 2 ou 3 disciplinas ali de marketing dentro dos cursos de administração. Sim. Eu ensinei na Universidade Federal daqui 1 ano e meio, nos cursos de administração e ciência de formação, e eu dava as disciplinas de marketing, né? Sim. Então, mas não é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Eu adoro sala de aula, já pensei. As pessoas já me disseram, Carla, vende curso na internet, faz um lançamento aí, né, de um material. Mas aí, no meio dessa carreira todinha, eu decidi ser mãe também. Claro. E aí, quando você olha pro seu time, passei a época sem cuidar de mim, engordei, ganhei peso, só focada em trabalho. E aí você tem um equilíbrio entre ser mãe, ser esposa, cuidar de casa, não faltar a feira, não faltar material escolar de criança, não faltar nada. Cuidar de 2 empresas grandes. Cuidar de 2 empresas que ainda tem isso, né? Então, aí o pessoal faz, tu é doido ou como tu consegue administrar o tempo? Mas eu consegui administrar o tempo. Claro. Tem dias que eu digo assim, meu Deus, hoje eu não tive tempo pra nada. Minha pauta não andou. E tem dia que eu digo, rapaz, como eu tô bem essa semana. E é assim, empresário vivencia isso todos os dias. Claro. Né? Mas eu precisei abdicar de algumas coisas. Então, eu passei um tempo afastado de network, eu não estava indo nos eventos da cidade, fazia tempo que eu não ia em evento num Sebrae, numa CDL, inclusive eu vou no que vai ter essa semana. Da startup, né? Entendeu? Eu faço parte do Hub da Inovação, do Sertão, mas aí mal participo das reuniões, porque não consigo. E aí eu preciso realmente estar sempre me policiando a organizar a minha vida, meus horários. Minha profissão requer viagens, então eu faço muito relacionamento com prefeituras, com prefeitos. E aí, só esse mês passado, eu fui fazer um levantamento. Eu acho que eu fui em 7 cidades. Só o mês passado. Bate e volta, corre, reunião. 1.000 quilômetros? Oxi, dirigindo, e vou e volto, chego à noite. É puxado. Então, assim, não é fácil. O pessoal acha que o empresário... tem a vida que pediu a Deus. Infelizmente, tem pessoas que dizem assim, eu trabalho para o outro ficar rico. Eu trabalho enquanto o outro ganha um dinheiro. Não é assim, não. O outro que está na ponta trabalha muito mais que tu, às vezes. Sim. Vira noite para o teu salário tá na conta todo mês. Entendesse? Verdade. Então, assim, não é me gabando, não, meu amigo, mas eu trabalho, não é pouco, não. Eu sei. Eu me viro nos 30. Já a gente vai falar da 2ª empresa. Veja, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente, quando ela começou a falar do marketing, brilha os olhos dessa mulher. Esse zóio azul que Moacir Luquiu se apaixonou. Né, Carlinhos? Ela brilha, você vê que realmente ela sabe o porquê dela. Ela faz porque gosta, porque ama, porque vive. Não é por dinheiro, não é por status, não é por nada. E por isso que tudo que ela faz prospera e dá certo. Ô, Guerra, se fosse por dinheiro, eu já teria desistido há muito tempo. Porque eu demorei bastante, gente, pra quem não sabe, pra ter independência na minha empresa. Sério? Os primeiros 6 anos... 6 anos? Meu pai segurou a minha empresa, como médico. Sim. E segurou porque quando eu terminei minha pós-graduação em marketing, eu estava numa empresa grande, nacional, uma agência grande, que tinha sede em Salvador, Bahia, com filial em Brasília, São Paulo e Recife. Grande. Só a minha unidade de Recife tinham quase 60 funcionários na agência, todos enorme. Abaixo da tua supervisão? Tu era uma gestora lá? Não, era do setor do planejamento. Ah, tu era do setor do planejamento. E essa agência foi a última agência contratada que eu trabalhei. E na época eu cheguei a pesar 123 quilos, morando em Recife. Obesa, só comia McDonald's, trabalhava dia e noite. Uma vida assim, sem... Que eu dizia, meu Deus, eu vou morrer de um infarto ou, né? Um AVC com 21 anos de idade, amigo. É muito nova. 21 anos de idade. Aí meu pai e minha mãe disse, filha... Venha pra cá. Vem, que painho garante, segura, e tu abre o teu negócio, tu não tem teu plano de negócio, o teu TCC? Pronto, vamos montar? Eu sou parceira dessa agência até hoje. Os donos, diretores... Na época, eu pedi a essa agência para me demitir, para eu não vir com a mão na frente e outra atrás e ter seguro-desemprego. Claro, FGTS. Fizemos um acordo e eu vim para abrir essa menina. E eu abri essa menina 5 de janeiro de 2010, sozinha. Tu fazia tudo, atendia... Tudo. E foi engateando, batendo na porta de empresário, levando portada na cara. Tem grandes empresários nessa cidade que até hoje não me valorizaram. Inclusive parente. Sério? Pessoas que do nosso convívio, meu amigo.
Nós Eu tô rindo porque eu tô rindo porque eu sei quem é. Hoje aqui. Eu tô rindo porque eu sei quem é. Mas eu me lembrei de uma coisa. Que nunca me reconheceu, que nunca... Que eu já fui na porta dele várias vezes. Sim. Pedi oportunidade. Eu lembro que uma vez eu dei uma proposta de R$800 para um empresário. E aí o empresário disse, não. Posso não, é muito Não, caro. Carlinha, você... Era para ser o contrário. Você tá começando. Escuta isso, viu? Você deveria me pagar para me atender, para você ganhar nome. Pra eu lhe projetar. Eu não acredito, eu já era uma pessoa pós-graduada. Eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Já teve empresário que eu entreguei planejamento estratégico pronto, parecendo um livro de cabeceira. Antigamente eu não apresentava em PowerPoint, eu entregava impresso, encadernado. O cara pegou o livro, botou debaixo do sovaco e disse assim, obrigada, eu vou executar sozinho, tchau, e virou as costas. Fui, não. E ainda... Você não pegou assim, me devolva, seu encontrei ele miserável. várias vezes na rua e ele dizendo, Carlinha, tuas ideias massa, tô executando tudinho aqui na minha empresa. Fila da puta, eu não posso falar isso não. Acredite. Corta a produção. Porque eu já ouvi o que eu passei, sabe? Então, assim, é isso, cara. Você se depara com essas situações e as pessoas não sabem, não acreditam. Então, não foi por dinheiro. 6 anos, meu pai segurando. Quando deu 6 anos, meu pai me deu um ultimato. Jura você? Não quero... Olha, Painho é uma excelente pessoa. Sim. Mas não quero ele como sócio, não. Todo mês eu descia pro consultório dele, porque minha agência era uma salinha que ele me cedeu no começo e em cima. Hoje a gente é o andar inteiro. Uhum. E eu descia para bater conta. Pra mostrar. Painho, entrou isso na agência, faltou X. E a Tinha vez que vergonha, faltava hein? 5 mil, tinha vez que faltava 2, tinha vez que faltava 10. E era assim, pra mim, difícil. Todo mês ter que pedir aquele dinheiro que ele, como médico, tinha que tirar da produção dele como médico pra me bancar. E foram 6 anos assim. Não é fácil. E eu pensei várias vezes em desistir. Eu cheguei a mandar carta para empresários pedindo ajuda. Pedindo, me dê a chance de trabalhar dentro da sua empresa. E nem tinha um. Um único empresário me ligou com essa carta e me respondeu. E eu sou grata a ele até hoje. Foi doutor Eugênio, eu vou dizer o nome da referencial Tem que dizer o nome, engenharia. tem que dizer. Mandei carta para acho que todos os empresários disseram. Doutor Eugênio é diferenciado. E ele me ligou e disse assim, Carlinha, recebi sua carta. Gostei bastante. Obrigada, porque a carta era quase que pedindo pinico. Gente, eu estou há 6 anos em Serra pedindo a vocês, empresários, para me enxergarem. E aí ele disse, gostei da carta, muito verdadeira. Eu estou ligando para lhe dar uma satisfação porque eu não lhe contratei. Ele disse, nossa empresa, na época, era terceirizada da Celp. Sim. Então, era uma licitação. Sim. Então, ele não fazia marketing, porque ele executava os serviços da Celp. É verdade, ele não precisa de Ele não marketing. precisa. Hoje não ele precisava. precisa. Hoje ele precisa. Hoje ele precisa, mas na época ele não precisava. Nessa época, ele foi o único empresário que me deu satisfação. Olha aí, Eugeninho e Fernanda, escutem aqui, ó, que elogio. Que... Eu passei situações, uma vez seu João Duque. Seu João Duque é outro que já subiu as escadas dessa menina, que a escada tá umas horas pra chegar lá na agência. Subiu, chegou lá em cima, Morto. se reuniu comigo, foi. E ele virou uma vez pra mim e disse, meus filhos fazem trabalho com você? Olha aí. Aí eu disse, nenhum. Eita, e aí? Aí ele disse, eu não acredito. Porque ele, como um visionário, ele precisa Sim. valorizar o da terra Claro. e os empresários. E ele me deu uma aula naquele dia. Seu João Duque Então é tem referência. pessoas que, meu Deus, estão ali guardado. Eu digo, Guerra, que gratidão é algo que eu carrego pro resto da minha vida. Ela não é Sim. temporária. Sim. Não é porque você fez hoje, eu sou grata Sim. hoje e amanhã eu esqueci. Sim, sim, sim. Eu vou ter gratidão pro resto da minha vida pelo aquele momento que você me ajudou. Pode ter passado 20 anos. Sim. Então é algo que eu vou carregar sempre. Então, que algumas pessoas que eu sou grata de que me ajudaram nessa carreira. Mas com 6 anos, meu pai deu ultimato. Carla, ou se a menina anda com as pernas e dá lucro Ou a gente e vai lhe ter dá um que... salário todo mês, porque você precisa. Claro. Eu entrei na educação, Guerra, para ensinar no concurso da UAST e Sim. do ITEP, porque eu ensinei no ITEP também. Uhum. Fui diretora-geral da Anhanguera, Anhanguera. certo? Aqui de Serra, logo quando fundou, que era Ah, lá no Imaculada. Tu que criou a Anhanguera daqui? Não, tinha o proprietário, era uma empresa de fora e eu fui a gerente do Tu polo. foi a gerente. E eu entrei na educação
para poder ter um salário por fora. Entendi. Então, eu vivia da educação financeiramente Para bancar a minha agência operação. e a operação. Meu salário da UASH, que na época já era bom, porque é concurso Sim, eu federal acho e tal, eu botava todinho dentro da minha agência. Dinheiro da federal caía na minha conta, eu transferia para a conta da agência. Caramba. E eu subia aquela serra talhada para UASH de segunda a sexta. Que história de De 6 vida, horas gente. até 10 da noite dando aula. Inclusive, eu tenho uma ex-aluna minha nessa menina que está há 13 anos comigo, que hoje é minha head de digital, Solange. Foi laureada, foi minha aluna do curso de administração. E na época eu retive, entrou como estagiária nessa menina e está comigo até hoje. Sol, eu digo a ela que é o sol dos meus dias. Minha Sol, Foi minha aluna na UASH. Meu salário da UASH ia todinho pra agência, Guerra. É difícil. Entendesse? Quando meu pai deu o ultimato, eu digo, vai, ou eu fecho. Agora não tem plano Ou eu B. fecho as portas. Agora vai. Aí fui atrás de consultoria, fui me reinventar e fui expandir, sair de Serra. Foi quando eu decidi de Serra Talhada pro mundo. Boa. Eu disse, eu não vou viver mais de Serra, porque eu já me humilhei o suficiente. Você tem uma percepção que é mais fácil um cliente se tornar amigo do Sim. que um amigo ser seu cliente? Várias vezes. E parente. Ave Maria, meus parentes, me perdoe vocês tudinho, mas vou te dizer, viu? É o que menos valoriza. Tem uma pergunta aqui, ó. As pessoas olham pro CEO e acham que tudo é glamour. A gente tá vendo esse glamour, né Carla? SEO é um nome chique que a gente dá pra nos valorizar também, né? Porque, na realidade, o CEO é a tradução do chefe executivo de um negócio. Sim. Né? É a tradução disso. E o chefe, ele... Na hora quem mais de, trabalha. na hora de... Faltou um funcionário, o funcionário adoeceu, eu vou pra operação. Claro. Eu vou operacionalizar. Eu limpo o chão. Não é Sim. isso, não. Não tem Claro. isso, não. Certo? Pronto, falando da outra empresa, da Sim. universidade. Eu peguei a universidade no começo. Sim, eu ia puxar isso. Mas Carla... você acredita que antes da inaugurar a gente lavou o chão? Eu lavei chão como diretora. Boa. Tem isso não, amigo. Tem isso não. Só que ninguém veio por trás. Sim. E veio, eu sou boa de marketing, mas eu não faço o meu marketing. Verdade. Eu não tenho uma social media colada em mim. Minha rede social pessoal, eu reposto conteúdos dos meus clientes, da faculdade, das coisas, mas eu não estou gerando conteúdo sobre mim. É Casa de Ferreira, Espeto de Pau? Exatamente. Mas por que você não começa? Todo mundo me perguntam isso. É a questão do tempo? Tempo, É a questão da dedicação? eu não gosto de começar uma coisa e parar no meio do caminho, O seu então projeto- eu queria começar e seguir. O seu projeto hoje não é vender curso, não é ter essa exposição. Nunca foi. Então, já está satisfeita com o sucesso da Então, agência? eu não sou influência, apesar de muitas vezes, quando reposto uma Mas você coisa, é. as lojas fazem, Carlinha, toda vez que tu posta aqui na loja, eu vendo que só, porque o povo faz. Eu vi Carla tem. Eu Sim. digo, que massa, eu virei uma influência sem. Não, mas você é Sem influente. ser. Você é. Mas eu não faço esse trabalho de mostrar o meu dia a dia, de lavar o chão, de fazer uma reunião. Eu apareço nesses momentos quando as empresas que eu estão fazendo. Entendi. E realmente é aquilo, né? A gente, santo de casa não faz milagre, é aquela coisa, né? Sim. Então, realmente eu não faço isso, eu não dou publicidade a isso. E vou lhe dizer, reconheça, é uma falha, eu deveria, Sim, claro. porque eu oriento meus clientes a fazer. Sim. Eu mostro isso como um norte, porque internet é um caminho sem volta. Só que eu ainda tô... Eu precisaria determinar muito o posicionamento que eu gostaria nas minhas redes Você sociais. precisa fazer o pessoais. seu planejamento É, pessoal meu para poder planejamento. executar. Eu passo o dia fazendo dos meus clientes, do meu candidato, do meu outros. político, da minha agência, da minha faculdade, mas o meu eu não faço. Carlinha, Entendeu? e tu disse que em 6 anos depois a agência virou o Brasil, foi pro Brasil. Isso. Aí Exatamente. foi a virada da chave. A gente começou a fazer embalde nessa época, já bem antes da pandemia. A gente começou a usar o LinkedIn para prospectar com o meu perfil pessoal e não com o dessa menina. Então, eu peguei meu perfil pessoal do LinkedIn, botei lá quem eu era, minha história, tudo. Seu currículo. E a gente instalou um robozinho. E esse robô ficava mandando mensagem para os perfis que a gente determinava. Então, Sim. empresários, gerentes de marketing de empresas e etc.
Olá, fulano, eu sou Carla Carvalho, CEO do Grupo Sa Menina, e a gente começou a mandar mensagens ali no LinkedIn. E aí, o maior virada de chave foi uma das empresas do Grupo Magalu. Ah, logo apenas Magalu. Então, era a empresa da logística, da logística rápida de entrega da Magalu. Que Eram os motoboys. Era a empresa que fazia a logística, principalmente em São Paulo. Que em São Paulo você pede na Magalu e recebe no mesmo 2 dia. horas depois ou no mesmo dia. E foi naquela época que a gente começou a ter clientes de fora. E aí cara, acertei a veia. Foi. E aí? Foi. E hoje eu vou lhe dizer, meu amigo, eu acho que 70% dos meus clientes são de fora. Glória a Deus. São de fora. A gente tem cliente em todas as regiões do país. Eu comprei um quadro roxinho com o mapa do Brasil todo roxo, que a agência é roxa, pra quem não sabe, tudo é roxo. A gente botou um quadro, que ele é aqueles que bota os pin. E aí, meu setor comercial tocava o sino, toda vez que fechava um cliente. Olha aí, produção. Eu comprei o sino. E marcava a região que a gente já estava atuando. Que legal. Então, por exemplo, hoje eu tenho um cliente em Aracaju, eu tenho um cliente em São Paulo, a gente pegou uma indústria grande em São Paulo, certo? Solutec Ingredientes para produtos de panificação, era cliente nosso. A gente tinha, ali foi um projeto belíssimo, que foi uma empresa que prestava serviço para o Carrefour também. Então a gente começou... Água para ti. A gente começou a sair de Serra. Tive que sair de Serra, amigo. Tive. Porque em Serra tinha 2 problemas. Eu não era recebida pelo empresário, ou ele não me valorizava e me via como uma menina, a filha de Julinho e tal. Ou, quando me valorizava, não queria pagar pelo meu serviço o preço justo. Que isso eu me deparo até hoje. Sim. Né? Então, os de fora me valorizam muito mais do que os da terra. Sim. Isso é algo tão comum. Tão comum, né? Tão comum. E triste, tão triste. É comum e triste. Mas é. Né? Porque a gente tá vendo aqui o potencial dessa gestora. Potencial tão grande que ela foi escolhida para ser diretora. Acho que é o maior grupo de educação do Brasil. Sim. Eu sei que é do Norte e Nordeste, mas eu acho que é do Brasil. Para montar uma faculdade do zero. Não é? E assim, conta um pouquinho aí, Carla. E aí, como é que foi esse projeto? Porque assim, da Sa Menina... Tem história? Tem, muita. São 15 anos já, né? São 15 anos. Na Nassau são 4 anos e meio que eu estou à frente ali na direção. Você já tinha me contado antes, né, como foi a história, mas quando você recebeu aquela mensagem assim, meu Deus, aquela menina que ninguém valorizava, que ninguém dava oportunidade, que passou por toda a dificuldade. Gente, isso que Carla está vivendo, todo mundo vive. Eu vivi isso no início do nosso escritório. Não é fácil lidar com pessoas, precisar de clientes, ser valorizado, mas e aí, como foi essa virada assim de você, poxa, Deus ouviu minhas orações? O meu concurso na UAST era temporário. Quando acabou o concurso da UAST, o ITEP também, o Instituto Tecnológico daqui, fechou de Serra. Então eu fui, as últimas turmas foram comigo, eu ensinei lá. E aí eu decidi ser mãe, me afastei da educação, da sala de aula, não trabalhava mais com a educação. Quando eu já estava ali com Maju, com 2 meses, mais ou menos, nascida, deu aquela saudade da sala de aula, né? Disse, rapaz, acho que eu vou voltar a dar aula à noite. Vou voltar. Aí, soube que ia abrir a Uninassal em Serra Talhada. E que a Uninassal ia ser no shopping de Serra Talhada. A Nassau nasceu junto com o shopping, né? O shopping estava em construção. Sim. Eu soube de zum. E eu peguei, atualizei meu Lattes e mandei no site da Uninassal. Entrei no site da Uninassal, tem Trabalhe Conosco. Nem sabia se ia chegar neles. Foi. E mandei. E mandei para as outras faculdades daqui também. Mas as faculdades daqui não me procuraram, não tinham demanda para mim, tiveram outras questões políticas, pessoais que não me chamaram, né? E aí o sonho de voltar para a sala de aula estava um pouquinho distante. E aí eu lembro que eu recebi, na realidade, aí tem um fator também. Tem um tio meu que ensina na Nassau de Recife. E é irmão da minha mãe. Aí eu disse, ô tio,
eu soube que a Nassau vai abrir em Serra. Eu queria mandar meu currículo para ensinar. Eu não sei quais os cursos que vão abrir, mas eu queria ensinar. Tô aqui querendo. Aí ele disse, Carlinhos, olha, eu conheço algumas pessoas lá dentro. Me manda teu currículo que eu vou encaminhar. E ele disse que fez isso, encaminhou. Eu não sei se foi o site que eu entrei e mandei ou se foi meu tio lá encaminhando meu currículo. E aí eu recebi uma ligação do RH. Já desse jeito. Professora Carla. Aí eu, professora, fazia tempo que ninguém me chamava professora. Como é bom. Né? Aí eu disse... Já te ganhou só como professora. E eu estava na agência, nessa hora, na minha sala. E aí ela disse, oi, professora Carla, nunca mais esqueço dela, ela nem tá mais na Unassal, no grupo C educacional. Tu chegou depois de conversar com Conheci ela? tudo. Aí ela disse, Raíssa é o nome dela, ela disse, professora Carla, que é Raíssa, do grupo C educacional. Guerra, eu não sabia nem o que era grupo C educacional. Isso eu já contei a eles, a meus diretores. E eles? Porque eu só Essa história de rir. Eu só conhecia como Uninassal. Só, porque Recife tem Uninassal em todo canto. Claro. E aí, eu disse, grupo C educacional na minha cabeça, na hora da ligação. Aí eu disse, ui, certo, fingi Que coisa sabia. boa! O que é ela? Olha, porque a senhora mandou o currículo para lecionar. Aí captou. Aí eu, Uninassal. É o grupo C. É o grupo C. Ela disse... Esse grupo C é a Nassau. Ela disse, aí a senhora mandou o currículo para ensinar, só que a gente não tem previsão de início de aula ainda. Estamos em obras, construindo, mas a gente tem uma vaga em aberto que, olhando, analisando o seu currículo, a senhora tem perfil para concorrer. Que legal. Vê, gente. Aí eu disse, qual é a vaga? Aí ela disse, diretora de unidade. Eu disse, tá. Peraí. Aí Gente, disse, peraí, calma. Vê como Deus faz as coisas. A gente precisa trazer isso. Né? Às vezes a gente tá focado em algo ali, não dá certo, a gente bate ali, não dá certo, e Deus está dizendo aqui, cara, eu tenho um universo aqui enorme para ti. E vou te dizer, meu joelhinho no chão, guerra. Glória a Deus. Deus nunca falha. Glória a Deus. Continua. Aí ela foi falando, e eu lembro, eu atendi a ligação no celular, e na minha sala tem uma área assim com um sofazinho, eu fui segurando no sofá e me ajoelhando. Me ajoelhei, olhei pro céu e fiz, obrigada, Senhor, obrigada. Que lindo, gente, que massa. Aí atendi, isso. aí disse, direção de unidade, aí ela fez, é o maior cargo da universidade. Tu tava focando aqui, Deus te eu deu quero um ensinar, mundo. gente, eu quero ir em sala de aula. Aí ela disse, a senhora quer participar da seleção? Aí eu disse, claro. Com certeza. Claro. Um desafio. Aquilo ali me desafiou. Sim. Aí ela disse, pronto, a gente vai prosseguir então agora com o processo seletivo. Temos outros candidatos na seleção e vamos prosseguir. Eu fiz as entrevistas, o perfil. Foi lá fazer tudo. Tudo. A entrevista com os diretores online, aqui em Serra. Depois eu tive que ir para Recife, para o centro... Lá nas Graças, Era né? lá nas Graças. Fui nas Graças para essa entrevista presencial. Fiz uma prova sobre gestão, era mais sobre perfil de gestão Fichinha. e etc. Tirou de letra isso. Pronto, isso era final de novembro, eu acho, que ela me ligou. Quando foi em dezembro, eu recebi a ligação. Professora Carla, eu disse, oi, Raíssa, novamente do RH. Profa, a gente tá lhe ligando, até hoje me chamam de profa. A gente tá lhe ligando para informar que concluímos a seleção e a senhora foi a selecionada para a vaga. Que alegria. E a senhora já inicia 2 de janeiro. Já. Aí eu fiz, inicio como? Era pandemia, viu? Não, e não tinha nada. Era na pandemia, né? 4 anos atrás, não Era foi isso? pandemia e não tinha nada. Tinha nada, eu disse, inicio como? Isso Ela em casa, home office. E aí? E iniciei 2 de janeiro, home office, sem um colaborador, sem nada, perdida. Tua carteira é a 01 de lá, né? A 01, minha matrícula é 01. É a 01. 01 e mais Sim, o restante de da filial zeros. de Serra, né? E aí? E todos, hoje a gente tem 100 e tanto colaboradores, seguem a minha matrícula, 01, 000 e o número da sequência de colaboradores. Legal. Ô, Carla, e como... E eu tenho uma equipe que eu montei e está comigo até hoje. Tá. E E as meninas, meu time. Como foi esse desafio de montar do zero
e chegar hoje na potência que a Uninasal está aqui em Serra Talhada. Como foi, assim, a trajetória de começar? Você já soltou aqui que lavou lá com chão, com pano de chão Pronto, quando a Nassau abriu, já tinha portaria, já tinha tudo autorizado. Sim, tudo regulamentado. E tinham 3 cursos autorizados. Mas aí precisa do aluno, Isso. que é o principal, né? Tinha Direito, Administração e Ciências Contábeis autorizados. Esse processo aí eu não participei. Foi antes, Sim, claro. lá de cima, eles vieram autorizar em Já Serra. chega, tá tudo pronto. Tudo pronto, né? E aí eu tive que aprender ao sistema do Grupo C, a forma que eles trabalham, né? E eu fui montando o time, a equipe, na medida. Então, o primeiro time que eu montei foi comercial. Venda. Gente, E elas estão comigo até hoje, tá? E a Andresa, Gente. que elas batem meta e são destaque no Brasil. eu falo isso. Eu falo isso para várias pessoas. Várias pessoas. É só que as pessoas não acreditam no que eu estou dizendo. Ah, Antônio é advogado, Antônio não sabe disso, não. Antônio é professor e não sabe. Comercial é o tudo. É tudo. Quando eu abri o nosso escritório, era eu e o comercial também. Você só tem cliente se tiver comercial, meu amor. Que é minha sócia. Que é minha sócia. Depois a gente pensou em outros setores, em da produção jurídica, da produção administrativa, o estagiário. Olha a ideia, porque às vezes as empresas, Carla, eu vou montar isso, vou montar aquilo. O pessoal quer pegar e abrir uma empresa pronta, com tudo. Todos os setores funcionando, Você redondinho, precisa mesa do bonita. comercial. Eu abri essa menina, eu e Deus, e uma mesa que eu comprei aqui numa lojinha em Serra. Mais nada. Pois é. Porque, e isso a Nassau faz muito bem, a gente cresce se o negócio crescer. A gente anda junto com o crescimento do negócio. Sim. E qualquer empresa, no lugar do coração, é um CNPJ. Tem que ter Sim. faturamento, Sim. tem que ter resultado. Números. Eu só contrato, eu só cresço se eu entregar resultado. E tu é da ideia de que cresce para organizar Isso. ou cresce desorganizada? Eu cresço para organizar. Ou seja, o crescimento é desorganizado. Por quê? Deixa eu te dizer, porque eu sou dessa ideia e Eu na também- prática é assim. Eu também sou dessa ideia, cresce Porque eu desorganizado. não posso investir numa operação de sêniors, de profissionais melhores, mais caros, se eu não tenho o cliente. Exato. Eu boto o primeiro cliente e, na efetivação do contrato desse cliente, eu limito um prazo para início da execução do serviço. Eu tenho lá o manual do cliente na agência, onde tem o onboarding, onde eu digo direitinho para ele o tempo que eu começo a executar o trabalho dele. Sim. Porque é o tempo que eu ganho para a operação se adaptar. Para eu contratar, para eu treinar, para eu fazer. Eu digo direto no meu comercial, homem, bote cliente, que depois a gente contrata mais gente e amplia. Esse mesmo pensamento a Nassau tem. Isso é uma aula, minha gente. Então a gente abriu sem nada. E Carla bota aluno. Sim. Carla bota aluno, então comercial. Formamos a primeira turma de direito com quase 70 alunos. Muita gente. 70. É gente demais. Online, na pandemia. É gente. Eu não tinha um professor e nem coordenador. Pegou tudo, a estrutura, claro, online. Então a gente pegou o apoio da estrutura de Garanhuns, Sim, que já era lá há muitos anos. grande. Então Garanhuns dava as aulas, os professores de Garanhuns, a coordenadora de Garanhuns dava aula para os nossos alunos, Que massa. que é a minha turma que se forma ano que vem. Que é a turma de Juliana. Não. Não sei. Juliana, Hoje eu assistente tenho social. 2.000 alunos, meu amigo. Eu não... Mas vê, gente, eu tô assim impressionado, porque eu falo, Carla, isso para meu time. Pois é. E advogado, já que alguns E advogados vou vão lhe nos dizer, Garra, se escutar. comprar qualquer consultoria de implementação de comercial, dentro, que tem muito, vende muito, inclusive na internet, eu vou implementar o seu setor comercial, tem muito coach vendendo isso Sim. e tal, eles vão dizer isso. É montar um SDR, que é o profissional de pré-venda, que faz o filtro, que vê se aquele lead qualifica o lead para você, se ele tem um perfil que você Esquenta está ele ou buscando, não. esquenta. Depois joga aquele lead no closer, que é o outro profissional que fecha o negócio. Depois faz a passagem de bastão para quem operacionaliza, que é o atendimento, ou o advogado, ou quem for. Então, o básico no setor comercial é esse, todo mundo vai ensinar. Né? Atenção, advogado, uma aula de graça aqui, ó.
de como você prosperar na internet. E ela não tá aí... ela não tá aí... Deixa eu medir minhas palavras. Ela não tá... mostrando riqueza na internet, e bolsas, sandálias, ouro, luxo, para vender curso. Nem gosto, sou anti isso mesmo, todo mundo sabe. Inclusive, vários que fazem isso me bloqueiam, não gostam de mim, porque sabe que onde eu ando eu digo que eu não gosto disso. Eu não vendo ilusão e eu nem vendo métodos. E eu não tô me referindo a ninguém. Método prontos. Eu vendo o que eu sei, prática. Sim. Gente, ó, preste atenção aqui nessa aula. Que aula incrível. Não tá querendo vender um curso, não tá querendo vender mentoria, não tá querendo te iludir que você vai ficar milionário, que você vai ter essa vida. Pelo contrário, tá falando do suor que é chegar nesse estágio que tá, da dificuldade, mas que é possível, não é, Carlinha? Sempre, com certeza. A gente... ninguém cresce sozinho, é a primeira coisa. Sim. Eu não cresci só, nem na Menina e nem na Nassau. A gente cresce com um time por trás, um time muito engajado, que conheça a cultura da organização, o que a organização quer, os objetivos que a gente quer alcançar. Empresa é números, é meta. Sim, faturamento. E a gente trabalha com números. Sim. E outra coisa que a gente precisa saber, usar muito são os BIs para analisar dados e números, para a gente saber em tempo real o faturamento, qual é o cliente que dá despesa para a gente ou dá retorno. A gente precisa disso. Mas nem sempre é fácil ter isso nas nossas mãos e o tempo todo. Então, hoje, realmente, tem ferramentas, tem outras formas da gente conseguir isso, né? Mas a gente tá na Nassau, a gente abriu na pandemia, ficamos 6 meses home office. Nesses 6 meses, eu contratei 4 pessoas. Conseguiu se estruturar, 2 CRAs, que é a Central de Relacionamento com o Aluno, que fazia contato com o aluno, cuidava de boleto, cobranças, essa parte. E 2 comerciais. E aí começaram já a vir metas para a unidade. E nesses 6 primeiros meses, a gente também recebeu de forma online as autorizações de novos cursos. Então, a gente foi abrindo novos cursos, crescendo a cada ano. Hoje, a gente tem 8 cursos presenciais, fora mais de 50 cursos na modalidade digital. Fala os cursos aqui para quem está escutando. Fora EAD, né? A gente tem Direito, Medicina Veterinária, o primeiro do Sertão, né? Do Pajeú, autorizado, regularizado. A gente tem psicologia, a gente tem enfermagem, terapia ocupacional, biomedicina, odonto e qual foi o outro que eu esqueci, meu Deus? Não sei. Farmácia? Não, medicina, direito, enfermagem, fisioterapia, eu falei? Falou não. E físio, né? São 8 cursos presenciais. A gente também autorizou nutrição e farmácia, mas falta ser publicada a portaria no MEC. Entendi. Quando o MEC publicar, a gente vai decidir, depois de análise de mercado, precificação e se vale a pena abrir o curso ou não. Olha a gente não abre qualquer curso. Bom. Não abre. Sim. Porque é arriscado. Claro. Tem custo para abrir o curso. Empresa quer lucro. Tem custo, gente. Então, assim, não vale a pena. Outra coisa, eu não autorizo uma turma a iniciar com menos de 35 alunos. Senão não se paga. Então, tem N coisas que a gente faz. Claro. Que a sua pergunta foi, por que sucesso esse BU? Organização, controle. Sim. Controle financeiro e tudo. Então, o Grupo C Educacional é uma empresa de capital aberto. A gente tem investidores no Brasil inteiro. A gente tem um indicador que chama EBITDA, que é um dado a mercado de investidores que a gente tem que estar positivo para poder os investidores investir. Entendi. E quando a gente abre a unidade, a gente inicia no negativo, porque é só investimento. E aí, se não virar essa curva, vai fechar. Sobra dinheiro. O primeiro ano, nosso EBITDA foi negativo. Depois disso, a gente destrinchou, meu filho, a gente fez assim. Graças e hoje, a Deus. nosso EBITDA é positivo e acima da a média do grupo. Que coisa boa. Então, Serra está muito bem. A gente foi destaque vários anos. Tem o Encontro Nacional de Diretores em dezembro. Todo ano, Serra sempre é destaque. E a gente tem várias formas e indicadores, não somente financeiro, mas na qualidade de ensino. Sim. O indicador do ensino é muito cobrado. A gente tem uma evasão baixíssima. Neste momento, hoje eu olhei, minha evasão está em 8%. É pouco.
Muito pouco, gente, não é nem 10%. É pouco, Isso significa que nem 10% dos meus alunos evadiram. Se eu tive uma renovação, gente, 92% já. E a gente está ainda com alunos em renovação porque tem FIES, ProUni, que demora. Sim. Certo? Então, assim, graças a Deus a gente tem uma retenção boa. E a gente tem projetos educacionais por trás que fazem com que a retenção aconteça. Eu vejo, eu sou amigo, você sabe, né, de uma professora de lá, Ingrid, e eu vejo, assim, as postagens dela de destaque dos alunos de vocês nacional. Como é isso? Em Olimpíadas, que eu vejo que tem um aluno lá que é o danado de estudioso. Como é isso, hein? Não, agora nossos alunos, de 4 alunos do 7º período, que era 7º período do ano passado de Direito, fizeram a prova da OAB agora. Eu vi que Júnior passou. 3 passaram dos 4. Né? 75, 7º período. 75% de aprovação. Exatamente. Maior do que o índice estadual. Exatamente. Da OAB. E a gente tem um projeto e um programa que é justamente focado durante todo o curso do aluno de Direito para que ele seja aprovado na OAB. Na OAB. E não só a OAB, para a ENAD, para tudo. Então, Sim. assim, minha gente, olha, é uma escola do Grupo C Educacional. Para quem está lá dentro. Para mim é de gestão, de tudo, certo? E não é segredo para ninguém a forma que o grupo trabalha, eles são muito abertos, as metodologias, de tudo. E são muitos corretos, muitos... veja, eu não tenho uma evasão de colaboradora na sala. Sim. Eu não tenho esse giro de pessoas. A maioria que está lá está comigo há anos. A gente tem uma retenção do colaborador, a gente tem um reconhecimento. Todo colaborador tem benefícios, como, por exemplo, estudar, ser aluno, sem pagar. Sem pagar, Olha aí, gente. Que oportunidade então, o colaborador com 6 meses, professor, pode fazer uma segunda graduação. Eu tenho um professor que faz... Eu lembro que a Ana Priscila fez um curso lá. E faz outro curso de graduação. Que legal. Tá? Então, assim, com 6 meses de casa você já tem esses benefícios, entre coisas. Então, a gente... Gente, é o ciclo do negócio. É as áreas, né? E a parte educacional encantadora, porque a gente tem um sistema ubíquo de aprendizagem. E esse sistema ubíquo, ele já está adaptado para esse novo mundo. Para a tecnologia, para as aulas online, para o híbrido, para o Notável Mestre, que a gente tem um programa que são Notáveis Mestres a nível Brasil, são até internacionais. Professores, os bambambãs que dão aula, né? Que dão aula pra gente, a gente tem disciplina híbrida. Aí o pessoal critica, vocês se vendem presencial, mas tem disciplina EAD. O próprio MEC autoriza que os cursos presenciais têm uma porcentagem que até 25% da carga horária seja digital. Exatamente. E a gente usa sim dessa porcentagem, porque o meu aluno vai usar do digital no resto da vida. Sim. Então, o aluno de uma disciplina de 60 horas, ele vê 40 horas na sala de aula e 20 ele vê online. Sim. Se o MEC lhe permite isso... Exatamente. Então, a gente faz tudo dentro dessa... Claro. Disso aí. Então, assim, é encantador. É uma empresa, sim, precisa faturar, precisa dar dinheiro. Eu sou cobrada por isso, por meta. Minha equipe é cobrada por isso. A gente tem um setor de marketing estabilizado, a gente tem tanta coisa lá dentro que, graças a Deus, estamos aí com esses cursos. Hoje chegamos ao marco de 2.000 alunos presenciais. Né? Fora 1.100 alunos na modalidade EAD. Fora pós-graduação digital e também escola técnica que a gente tem. Carla, como você consegue dar conta de tudo isso? Me conta, Carla, como é que você consegue? Mãe, esposa, filha, empresária, diretora, professora. Me conta aí. Todo final, cozinheira não, chefe de cozinha. Adoro cozinhar nos finais de semana. Porque, olha, final de semana eu babo vendo os stories de Carlinha. Eu babo. Como é que consegue? Me conta. Guerra, todo mundo me pergunta isso e às vezes nem eu sei responder. Mas se fosse o contrário, Carla, você se via dentro de casa, sem trabalho, sendo só mãe ou dona de casa? Não. Tu é bem intensa, né? Não, eu não conseguiria, eu enlouquecia. Sim. Eu não tiro férias, é muito difícil. Às vezes eu faço uma viagem de uma semana com minha família no final de ano e olhe lá, e é uma semana trabalhando. Leva o computador e vai trabalhar. Levo pelo celular, por tudo, porque eu não consigo me desconectar. Eu sou isso. Tu tem hiperatividade, TDAH, essas coisas? Se eu tiver, eu não tenho laudo, mas deve ter, né? Nunca procurei saber, mas... Eu durmo pouco, Carvalho é isso, então me levanto à noite porque eu tive uma ideia, anoto no celular, antes eu anotava na agenda, hoje é celular, e eu sou muito disso. Mas a mulher dá conta de muita coisa.
Homem não consegue. Homem não consegue, Homem não consegue, mas mulher consegue. da essência da fisiologia, né, do homem e da mulher, isso. E eu consigo, mas tem hora que eu acho que eu não consigo. E fico. Carla, projetos pro futuro. Se puder falar. Mas tem que se- ter, rapidinho, tem que ter exatamente visão de futuro e organização. Ah, Sabe uma coisa que me tira do sério? Algo que não foi planejado. sério? Mentira. Tu é daquelas me que, por exemplo, desequilibra. se tu tem um planejamento de acordar de tal horas, ir pra Isso. academia É. e depois ir pra tal lugar. Se der uma coisa errada de manhã de não ir pra academia, acabou o dia. Inclusive reuniões. Lá na Nassau, volta e meia eu dou uma dentro e reclamo. Ah. Porque eles chamam pra uma reunião sem lhe avisar que tinha reunião. Então, às vezes, eu tô aqui focada num trabalho ou numa reunião que eu marquei de gestão com meus professores, eu vejo no time chamando. Tá. Aí eu atendo. Oi, Carla, por favor, entra na reunião, tem uma reunião agora. Eu, qual? Que ninguém me avisou. Isso me destabiliza porque eu programei o meu dia. Claro. Pra eu conseguir dar conta de tudo, eu preciso me organizar. Sim. Certo? E o quebrar... Isso eu puxei a minha mãe, que minha mãe também odeia quebrar rotina. Isso já sou Lúcia a cara de Fátima, dela. Já doutora sou Lúcia de Fátima. eu já sou a cara dela nisso aí. beijo. Então, quebrou minha rotina. Fica aí irritada. eu passo o resto do dia já desorientada. E agora eu faço o quê? Vou pra onde? E aí eu tenho que me concentrar de novo e voltar pro meu trabalho. Eu não gosto, eu gosto de planejar. Então, minha agenda, eu fecho a agenda já da semana, de reuniões, de tudo. Então, eu determinei horários do meu dia que eu posso me dedicar a essa menina. Claro, que você precisa ter um horário dessa menina, um horário da Nassau, um horário seu. Geralmente, hora de almoço ou noite, eu estou dedicada à produção dessa menina, home office, e eu vou na agência no horário da manhã, sempre cedo, no primeiro horário, no café da manhã, para fazer uma reunião geral, uma reunião de líder ou alguma coisa. Porque o resto do dia eu tô na Nassau. E às vezes a Nassau me exige entrar na noite, porque a Imagina. maioria dos alunos estão à noite. Estão de noite. E a diretora tem que estar lá. Entendeu? Não tem. Porque senão meus alunos querem só falar comigo. Mas o aluno gosta do Gosta. diretor. Aí, e saber assim, que o diretor tá Nos ali. primeiros dias de aula eu dou uma circulada, eu vou nas salas, quando tem uns eventos eu tô presente. Mas aí eu gosto de deixar cada coordenador, ele é o intraempreendedor do seu curso. Isso é importante. Do seu curso. Tem autonomia. Tem autonomia para resolver demandas acadêmicas. É como se fosse o CVO. Sim. E aí ele que sobe pra você. É só isso, ele que sobe para mim. Boa. Então, isso aí eu respeito e faço muito. Não é que o aluno não tem acesso a mim, tem até meu WhatsApp. Sim. E eu respondo porque eu tenho um tique nervoso, não gosto de ficar sem responder no Deixar zap. sem responder. Não fico sem responder. Nenhum aluno pode dizer que eu não respondo. Isso eu Sim. acho que eles não vão dizer. Mas assim, eu não consigo ter atendimento ao aluno, senão eu não consigo dar conta. Claro. Entendeu? Claro. Mas se agendar, a Carla tem um grupo de líderes, que a gente tem líderes de turma, faz eleição, tudo. Lá tem DA, não? Tem. Já montaram o CPA, diretório? tudo. Não, diretório acadêmico, os Sim. alunos já montaram. E os líderes de turma, a gente muda a cada semestre, né? Faz eleição. É mesmo. É eleição mesmo, a turma tem que votar, essa eleição é ata, tudo. E esses líderes se reúnem com os coordenadores para trazer melhorias para o Que curso, legal. para tudo. Que massa. Então, esses líderes também podem solicitar uma reunião com a direção. E aí eu faço e o líder está representando os alunos. Sim, e vai repassar para os alunos. Exatamente. Então, Carla, como você dá conta, Eu tô indo. com né? organização. Eu tô indo, mas eu sou muito planejada. Muito organizada. Não dá para só ir indo, empurrando com a barriga, É. porque senão não tem organização. Claro. Entendeu? Carlinha, quem quer lhe contratar? Conta aí onde é que pode lhe achar. Olha, faz o teu merchan aí. Depois dessa aula, o merchan agora é só bater a bola no peito e chutar pro gol. Me contratar é muito fácil, gente. Meu Instagram tem lá, meu celular, tem inbox, é aberto. O Instagram é aberto, por mais que eu não gere esse conteúdo, é uma rede social aberta, não precisa permissão. Mas vamos jogar esses cortes lá. Né? Vamos, bota collab, viu? Vamos pra botar. gente repostar. Né? Então, no Instagram, no meu WhatsApp, no site da Samenina, www.sameninatudocomi.com, né? Então, é muito fácil, acesso não tem. As portas da agência estão abertas. Quiser ir lá conhecer, hoje a gente tem uma estrutura com estúdio, Eu com quero tudo, conhecer. é bem legal Eu a quero agência, conhecer. tudo roxinho, tudo a cara da marca, com a identidade da marca. Então, assim, eu sou de fácil acesso. Então, para contratar essa menina, de qualquer forma, pode falar comigo, pode ir na bio, né, no Linktree que tem na bio da agência, do Instagram da agência, e lá tem os contatos de Cleia, que é minha comercial, tá? Minha rede Qual comercial. é o teu Instagram? Fala aí.
O meu, mesmo um pouquinho difícil, né? Porque é o Luckvu. Luckvu. Então é Carla CC Luckvu, Luckwu. Que sobrenome difícil, né? É alemão, É não alemão, é meu, né? é do meu marido. É Luckvi, porque tinha trema. Na Alemanha se fala Luckvi. Mas no Brasil, a portuguesou é Luckvu. Luckvu. Outros chamam Luckyu. E a Luckvu. gente vai, né? Carla, o advogado que está nos assistindo, ele pode te contratar numa agência de marketing? Como é? Pode e deve, né? Eu acho. Pode e deve, né? Claro. Eu acho. Nós temos experiência, já atendemos alguns escritórios, já temos clientes de escritórios dentro da agência, já atendemos outros que não estão mais na casa, mas nós temos todo o cuidado e seguir com as legislações da publicidade brasileira. Boa. E principalmente da OAB, né? A agência, essa menina é certificada, tem o SEMP, que é o ISO de agências. Nós somos associados ao Sinapro, do qual eu faço parte da direção, ainda tem isso, do Sinapro de Pernambuco, que é o Sindicato das Agências de Propaganda. E a gente tem todo o cuidado com o código de ética das profissões e tudo. E a gente sabe as limitações de cada área. Olha aí. Então tem o código de ética médica, da publicidade médica, então a gente tem que ter cuidado com isso. Da fisioterapia já é outro. Do advogado também já é outro. Graças a Deus, recentemente foi flexibilizada, a gente já consegue fazer mais coisas. Bom demais, Porque antes era muito engessado. OAB. Mas ainda precisa melhorar, viu, OAB? Precisa, ainda tem que soltar mais um pouquinho. Com certeza. Porque a comunicação, a publicidade é a alma do negócio. Por mais que a profissão de vocês tenha ética por trás e o negócio de vocês seja mais instrutivo e que a OAB entenda isso, né? Que a publicidade não é para promover o seu serviço, e sim educar sobre ele, né? Vocês são negócio. Claro. Vocês são marcas, vocês precisam faturar. E para isso precisa ter direito à publicidade, Exatamente. né? Então, mas a própria OAB de Serra Talhada é cliente dessa menina. Ah, olha aí, que coisa. Meu presidente, Carlos presida. Giovanni. A gente fez a campanha dele, inclusive. Eu tô sabendo. Graças a Deus, ano passado, a gente divide a agência, eu nem te falei isso, em núcleos. Sim. Então, eu tenho um time lá de núcleo marketing político eleitoral, é um. Então, quem trabalha nesse núcleo não atende cliente privado. Bom. Então, são pessoas que só estão estudando marketing político eleitoral e só estão nesse mundo. E do marketing político, para as pessoas saberem, vereador, prefeito, tudo? Tudo. Tudo, olha aí, ó. A gente tem várias prefeituras que a gente concorre em licitações públicas. A licitação de agência é bem específica, existe uma lei específica que é a 12232 de 2010, que comanda exatamente assim, rege todo o processo licitatório, que é técnica e preço, concorrência pública para licitações de agência. É diferente de preço, né? E é diferente de preço, a gente não concorre por preço, é técnica. Exato. Certo? E que exigem, padronizam quais as agências podem concorrer. Então, por exemplo, ter SEMP é um deles. A gente precisa ter a certificação do SEMP para poder participar de licitações públicas. Então, Câmara de Vereadores a gente atende prefeituras, a gente atende qualquer governo, qualquer instituição governamental e político. Eu adoro essa parte. Por quê? Adoro. O ano passado... Gosta de estar no povo. Eu pedi 15 dias de férias na Nassau, no meio do boom da eleição. Liguei pro meu regional, eu disse, prof, me dê Final férias. de setembro. Final de setembro. Só pra estar na... Aí ele disse, por quê? Aí eu disse, porque a cidade e a região tá pegando fogo, e eu amo a eleição, e eu tô simplesmente com cliente no Ceará, Bahia e Pernambuco. Todos os nossos prefeitos foram eleitos, graças a Deus. Olha aí. E foi a gente trabalhando, uma loucura. Meu núcleo, eu tava trabalhando domingo a domingo. E eu amo essa área. E aí ele disse, entendi, gostei da cidade. É pra trabalhar, não é pra tirar férias não. Eu disse, pois é pra trabalhar. Eu voltei mais cansada ainda. Mas trabalhei. E ele deu, Carlinha, vai-te embora, tira aí teus 15 dias de férias, o restante tira final do ano. Vai se organizando. Tinha férias dentro, né, que diretor nunca tira, vai acumulando ao máximo. E trabalhamos ali na campanha. Menino, eu adoro. Ali pega fogo. Tem vontade de entrar na política porque você tem um sangue da política. Todo mundo pergunta, né? O seu avô, seu tio. O pessoal pergunta. Quem mais? Várias pessoas da família, né? O pessoal pergunta. Deixa eu te dizer, Guerra. Não. Eu gosto dos bastidores. Dos bastidores, do backstage. Muito bom. Eu prefiro estar na assessoria, do lado do político, mostrando a ele os caminhos, o que eu sei. Eu tenho uma pós-graduação em marketing político também. Entendi. Sou especialista, adoro isso. Adoro, de verdade.
tá ao lado do político, mostrando o caminho, como ele se posicionar, mudando a imagem. Então eu peguei políticos engessados, que não conseguia, tinha uma imagem pesada, negativa, e a gente conseguiu reverter isso. Isso é case de sucesso para mim. Para mim isso é case de sucesso. Total. Não, eu não quero jamais entrar na política. Entendi. Não vou, amigo, não vou. Primeiro porque existe o outro lado da política que eu não concordo Sim. e que eu não consigo. Entendo. Foge um pouquinho da minha ética, dos meus conceitos, e que eu sei como funciona, porque eu tô lá dentro. Sim. Mas, e eu acho que eu também, meu coração não aguenta. Sim. Eu não teria a frieza para me deparar com certas situações de pobreza, de problema Sim. na minha cidade. E achar que aquilo é normal. E tá presa ali, né? Sabe? Então, Sim. assim, não quero não. Deixa eu por trás fazendo a campanha. Elegendo o povo que é melhor, né? Pois é, elegendo e orientando e assim, ajudando. Então, a gente tem diversos cases de sucesso, a gente ajuda até na elaboração de projetos para captação de fundos para essas prefeituras. Olha que bom, nas gente. leis Rouanet, lê isso, lê aquilo. Isso então, é importante, hein? Nosso núcleo faz isso. Muito bom. Lá na agência. Então, vê só, eu não sou uma agência só de criatividade. Sim. A gente ganhou o ano passado o prêmio Agência Cria de Pernambuco, né? Que é o prêmio Sim. Pernambuco de agências. Nós somos a agência de destaque do interior, ganhamos o ouro. Que coisa E ganhamos boa. diversos prêmios, prata, bronze, em diversas categorias. Ilustração, criatividade, arte, eventos com a Pedra do Reino, que é há 4 anos Vocês a gente fazem, é a né? agência Uhum. disso. Então, veja, tô trazendo para você cases de sucesso da agência. Mas por trás desse case tiveram estratégias. Você atrás pensando, um Teve time pensando, planejamento, executando. Teve processo, teve a parte de projetos, de operação, do pensar em cada fase do projeto. Não foi só a arte bonita no final. A arte bonita no final, ela só encantou. Que é o que dá o pessoal vê e faz, eita, que ideia linda. Mas Olha por trás aí. dessa ideia teve tanta coisa. Não é só uma artezinha que vai fazer você crescer. Não é. Não é. Não é. Tem estudo por trás. Muito. Muito, amigo. Porque, assim, eu não falei todo o meu currículo, mas eu tenho 5 pós-graduações e um mestrado, né, também. Então, assim, Sim. eu não paro de estudar. É. Eu sou E nem mestre em pode. marketing. Não pode, né, Carlinhos? E estou, neste momento, fazendo mais 2 pós. Aff. Ao vivo, online, 2 ao mesmo tempo. Uma delas é em marketing digital, que eu queria só para ter o certificado da pós em marketing digital. É porque você E a já outra manja. é em gestão e liderança. Gestão e liderança. Gente, que aula! Nós já estamos aqui com 1h30, eu acho. Eu tô dizendo que eu falo muito. E assim, eu tô encantado, Carla. Primeiro, eu já lhe conheço, né? Mas assim, com seu conhecimento, com a sua leveza, como você expressa isso, que sorte, né, dos seus alunos, do seu time, de ter você ajudando, encantando, melhorando a cultura, o clima organizacional. Precisamos marcar uma segunda vinda. Tem pauta? Tem, viu? Tem. Muita, muita pauta. Quero lhe agradecer demais por sua vinda. Foi muito bom, muito rico. Eu Né? agradeço. Conte Gostoso comigo. demais isso aqui. Me senti em casa aqui. E é para se sentir mesmo. Né? De A verdade. ideia é essa. Traga Muito- suas palavras finais. Eu queria agradecer. São momentos como esse que eu consigo mostrar um pouquinho da história como profissional, como mãe, Sim. como pessoa. Agradecer a você como amigo, como profissional que você é. Eu já disse a Obrigado. você que seu nome Guerra reflete, Obrigado. né? Tem tudo a ver, a sua marca de verdade, né? Seu brand. Da paz, Guerra né? da Paz, né? Guerra da Paz, mas é guerra, na minha visão, é de guerreiro. Obrigado. De guerreiro Obrigado, mesmo. De bravura, Obrigado. tá? E você transmite através da sua simpatia também, do seu trabalho. E isso aqui que você está fazendo é muito gostoso, é muito bom. Então, só tenho a agradecer, dizer a você que sou muito feliz. Fui muito feliz, estou muito feliz de estar aqui. E eu também. E que a gente consiga propagar Sim. esse momento aí agora para várias pessoas através aí das redes sociais. Obrigado, Carla. E isso sou eu. Carla me conhece de fora das câmeras e sou eu. Não é? Carlinha, beijo, muito obrigado. Adorei nossa conversa. Foi ótimo. Vamos para o nosso segundo episódio em breve, não é? Vamos embora. Gente, obrigado por tudo. Café com Guerra é só o começo.